nós outros estamos vivendo dias difíceis, e podemos chamar de los últimos dias. E como nós outros sabemos que estamos vivendo os últimos dias? Por causa da apostasia. A apostasia é uma das grandes evidências de que Jesus ele está às portas. Apostasia significa desvio da fé. Aqueles que se estão desviando da fé, que estão abandonando a fé para seguir a demônios, para seguir a seus próprios caminhos, para fazer as coisas à sua maneira. Pessoas que já não querem mais viver bajo a disciplina de Deus, querem viver de acordo com suas vontades e não querem someter-se à vontade de Deus, à disciplina de Deus, e por isso essas pessoas acabam desviando-se da fé. E isso está acontecendo dentro da igreja de Jesus, e não apenas igreja universal, a igreja de Jesus em geral, onde nós outros hemos visto o maior número de homens, mulheres, que um dia foram de Deus, que um dia serviram a Deus, mas essas pessoas se desviaram da fé. O problema não é só o que elas se desviaram da fé. O problema é que elas querem arrastrar outros com ella, que é o mesmo princípio de Lúcifer. Porque quando Lúcifer ele se rebelou, que foi no que ele hizo? Ele levou a terceira parte de los ángeles. E como que ele hizo isso? Como ele conseguiu isso? Eles estavam vivendo no céu. Não estavam vivendo em um mundo como o nosso, um mundo de corrupção. Eles estavam vivendo em um mundo de santidade. Em um mundo onde não há sociedade, não há hipocrisia, não há maldade. Mas estando allá, Lúcifer, ele foi convencendo a los ángeles. Porque não se olvide que os ángeles também, eles têm livre albedrío. Eles não foram criados robôs. Não. Deus criou seres livres. E lhes deu o permisso para tomar suas decisões. E Lúcifer, estando naquele ambiente de santidade, de pureza, ele começou a manipular a los ángeles. Ele começou a criar histórias. Ele começou a tratar de mostrar para los ángeles que Deus não era justo. Ele quis mostrar para los ángeles que Deus era um dictador, que as coisas tinham que ser hechas à maneira dele. E ele começou, pouco a pouco, envenenando a essa parte de ángeles, hasta que essa terceira parte se levantou contra Deus, como você já conhece a história, mas foram echados no inferno. Se um lugar tão santo, eles fizeram isso, imagine o que não pode acontecer no ambiente da igreja. A igreja é santa, amém? Mas ela está formada de quienes? De seres humanos. E eis aí aonde acontecem as rebeliões. Eis aí que acontece essas dissensões, essas discórdias, desses elementos que são instrumentos do próprio Lúcifer para intentar arrastrar os salvos com ele. O princípio de Satanás é exatamente o mesmo. Ele não cambiou seus princípios. E ustedes têm que ser maduros em sua fé, para que ustedes não venham ser guiados por essas pessoas. Você tem que ser maduro.
Você não pode ser infantil em sua fé a ponto de que você se deje guiar por um homem ou por uma mulher. Por isso que o apóstolo digo allá no livro de Hebreus, no capítulo 12, anote aí, para que você não se olvide. Vou dar vários versículos para vocês hoje, amém? Para que vocês aprendam. Hebreus 12, versículo 2. 12, 2. Tem aí, Adriano? Leia. Então, em quem ponemos os olhos? Então, isso tem que estar muito claro para vocês. A quienes vocês seguem, a quienes vocês buscam, quem foi o que cambiou suas vidas, quem curou sua enfermidade, quem liberou a você, quem lhe bendigo, quem restaurou sua família, quem prosperou sua vida, quem foi o autor de tudo isso? Foi o Senhor Jesus. Ele foi quem lo hizo. Então, você não pode pensar que foi um homem. Você não pode pensar que fui eu. Ah, mas o bispo Franklin. Ah, mas o bispo A, o bispo B. Não. A obra do Espírito Santo foi hecha em sua vida por causa de sua fé em Jesus. Amém, gente? Ah, mas o bispo, mas os homens, sim, os homens podem ser instrumentos, mas meus olhos não podem estar em eles. Porque entenda, Deus usou um asno para falar com um profeta, ou não? Porque entenda, é como, por exemplo, você quando vai a uma cirurgia, quando você vai para fazer uma cirurgia, quem é o importante? O enfermeiro? O bisturi? Hã? Quem é? O cirurgião. Ele é a peça clave. Você não se acorda do nome da enfermeira que estava aí na sala de cirurgia? Você não se acorda do nome do anestesiólogo? Você não sabe nem que tipo de bisturi ele usou. Você sabe? Doutor, você poderia dar-me a marca do bisturi, porque eu queria recordar-me, porque esse bisturi foi clave em minha sanidade, em minha curação? Foi assim? Não. Quem foi? Aquele cirurgião. Você se acorda do nome dele. E é isso que tem que estar em sua cabeça. Você não tem que acordar-se do nome do cirurgião, ou perdão, do bisturi. Você não tem que acordar-se do nome do enfermeiro. Você tem que acordar do nome do médico. De aquele que isso. Quem foi que é isso? Pelo Senhor Jesus Cristo. Então, seus olhos, sua mirada, tem que estar nele. E todo aquele que vá detrás de um líder caído, é porque também está caído. Isaías 9, verso número 6, coloque aí. É 6, verdade? 16, perdão. 9, 16. Leia o que está escrito. Ou seja, o pueblo que seguiu a quienes? A los guias. Não seguiram a quem? Ao Senhor. E como eles não seguiram ao Senhor, o que os guias lhes orientavam, eles faziam, incluso a idolatria, incluso adorar outros deuses. Você vê que a decadência de Israel foi por causa de los redes, que os redes se volveram idólatras. E como os redes eram idólatras, começando com Salomão, que começou a adorar a los deuses das mulheres de ele, e todo o povo começou a ser guiado para esse caminho, que ocasionou a destruição de Israel. Porque se deixaram levar por guias. Por guias.
Por isso que Jesus dijo que nós outros não chamaríamos a nadie de maestro, porque temos um solo maestro. Não chamaríamos a nadie de guia, porque solo há um guia. Amém, gente? Mas quando a pessoa sigue a los guias, que podem ser pastores, ou bispos, obreiros, vá para o matadeiro, porque está seguindo a um homem, deixou de seguir ao autor de la salvação de ella, aquele que morreu na cruz por ella. Me estão compreendendo? Está claro isso? Sim ou não? Jeremias, coloque aí, Jeremias 50. Anote aí para que você leia. Está aí, ó. Mi pueblo ha sido como ovejas perdidas. Sus pastores los llevaram por mal caminho e los dejaram sueltos em las montanhas. Sigue. Perderam su rumbo e não recuerdam como que. Vê o que acontece quando uma pessoa se deixa guiar por um homem. Ela perde o rumbo. Ustedes não podem ser guiados por homens. Ustedes têm que ser guiados por la palavra de Deus. Amém, gente? Se eu aqui digo alguma coisa que não está dentro da palavra, não lo haga. Se eu lhe digo uma coisa que não está dentro da palavra, não obedeça. Você tem que guiar-se por lo que está escrito. Por isso que você tem que ter vida com Deus e palavra, meditação na palavra. Para quê? Para que sua fé não se apode em homens, mas que sua fé se apode em el Senhor Jesus. Para que sua fé se apode no que está escrito. E o pior é que acontece exatamente isso que está escrito em Jeremias. Coloca novamente o versículo de Jeremias, por favor. Mi pueblo ha sido como ovejas perdidas, sus pastores los llevaram por mal caminho e los dejaram sueltos em las montanhas, perderam su rumbo e não recuerdam. Esse é o triste, que essas pessoas perderam o rumbo e não recuerdam como regressar ao caminho, porque elas foram decepcionadas por esses pastores, elas foram defraudadas por esses pastores, por esses obreiros, por esses obispos, sei lá o que seja. Mas por quê? Porque elas colocaram os olhos nessas pessoas. Quando você lê, por exemplo, a carta do apóstolo Pablo à igreja de Corintos, você vai observar que a igreja de Corintos tinha muitos problemas. Havia muitas dissensões, a ponto de que havia um dos casos que Pablo cita, de uma pessoa da igreja que tinha relação sexual com a madrastra, dentro da igreja. Então, se naquela época havia esse tipo de situação, imagine os dias de hoje, onde nossa sociedade é tão corrupta. Então, nós outros não podemos ter uma fé emotiva. Não tenham uma fé emotiva. Por isso que o apóstolo Pedro, ele disse no livro, coloque aí, 1 de Pedro: quando apareça o príncipe de los pastores, recebereis la corona inmarcesible de glória. Amém, gente? Está aí. O príncipe de los pastores. Ele é nosso pastor. O supremo pastor é o Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Então, é importante que ustedes tenham uma fé madura. É importante que ustedes não sigam a nadie.
nadie, a nenhum ser humano, sejam seguidores de Jesus. Amém, gente? Temos que ter o nome Igreja Universal por causa das leis. Mas somos a Igreja de Jesus, a Igreja de Cristo. E seguimos a Jesus. Amém, gente? Não seguimos a instituição, seguimos ao Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da Igreja Universal. Então, nessa palavra aqui de João, verso 18, ele disse assim: Hijitos, és a última hora, assim como oísteis que o anticristo viene, também agora han surgido muitos anticristos. Por isso, sabemos que és, porque uma delas maiores evidências de que Jesus está cerca é isso. É esse aumento de pessoas, principalmente de líderes espirituais, que vão desviando-se. Então, a Bíblia nos mostra que o tempo está chegando ao fim por isso. O anticristo vai chegar em qualquer momento, porque estão surgindo os anticristos. Os anticristos, aqueles que são contra Cristo, não anti, que significa contra, é contra Cristo, que têm condutas que escandalizam. Então ele disse, muitos anticristos han surgido, por isso sabemos que é a última hora. Aí ele disse, salieram de onde? De nós outros. Vê que coisa triste. Era a igreja primitiva, a igreja apostólica. E essas pessoas saíram de allí. Eram falsos cristianos, eram falsos pastores, falsos profetas, mas que estavam em meio da igreja. Salieron de nós outros, pero em realidade não eram de nós outros, porque se hubieran sido de nós outros, habrían permanecido com nós outros, pero salieron a fim de que se manifestara que não todos são de nós outros. Amém? Salieron de nós outros. Então, isso vai acontecer. E você tem que estar alerta para essas coisas. Não perda seu tempo escutando essas pessoas. Você vê várias vezes usam minhas redes sociais, não as minhas, pero hacen fakes, não páginas fakes, enviando para as pessoas, pedindo dinheiro às pessoas. Ou seja, pessoas que são capazes, e um diz, envia para um orfanato, para ajudar a los ninhos pobres, ou seja, de África. Tanto ninho pobre aqui em México, eu vou. Mas você vê como o diabo trabalha, e são pessoas que usam, e muita gente cai nessas estafas. Há está um passagem de Miqueias 3. Mire você, seus jefes, e os jefes aqui são os guias, são os governantes, são os pastores. Seus jefes ruscam, por quê? Por suborno. Seus sacerdotes ensinam por quê? Por preço. Seus profetas adivinam por dinheiro, e se apoiam em el Senhor, dizendo, não está o Senhor em meio de nós outros? Não vendrá sobre nós outros? Está aí, ó. Eles faziam isso por dinheiro, e é o que vemos hoje, a internet está assim, ó, de pastores de internet, que só estão aí, pedindo dinheiro, para dar bendições. Manda tanto que eu vou fazer uma oração por você. E as pessoas vão detrás desses
enganadores. Ustedes não podem ser assim. Jamais a Igreja Universal, jamais eu vou entrar em contato com você em seu privado, de sua rede, e dizer, envia tanto de ofrenda aqui, porque necessitamos. Jamais eu vou fazer isso, jamais. Se você recebe mensagem de minha parte, do bispo Macedo, do bispo Renato, do bispo Júlio, do bispo Clodomir, dos bispos da igreja, a igreja está necessitando de uma ofrenda especial aqui, manda para cá. Não haga, porque não somos nós outros. Porque a igreja não vai fazer isso nunca. Amém, gente? Se queremos pedir ofrendas, pedimos aqui, aqui no altar. A ofrenda que a igreja pede é aqui. Amém, gente? É aqui no altar. Nunca jamais vamos fazer isso. Então, se não caigam nesses golpes, não sigam essas pessoas. Porque Juan, ele deixou bem claro aí, salieron de nós outros, pero em realidade não eram de nós outros, porque se hubieran sido de nós outros, habriam permanecido com nós outros. Salieron porque não eram de nós outros, a fim de que se manifestara que não todos são de nós outros. Aí o verso 26 ele disse: os he escrito estas coisas respeito a los que estão tratando de quê? De quê? De enganar-os. Então, se eu estou escrevendo-lhes, hablando-lhes do que está escrito. Está compreendendo, sim ou não? Então, tenham cuidado com isso, preserva a sua fé, não ponga seus olhos postos em nenhum ser humano, nenhum, nem sequer em mim, em nenhum. Seus olhos têm que estar unicamente em el Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador de nossa fé. Se não fora por Ele, nenhum de nós outros estaríamos aqui. Não coloque seus olhos em nenhum ser humano. Você vai ter de pronto decepções dentro da igreja, pessoas da igreja grosseiras, pessoas dentro da igreja que são de mala conduta, obreiros que de pronto vão ter um mau testemunho, auxiliares, não importa. Eu sigo a Jesus. Eu estou aqui na Igreja Universal por ele, o Senhor Jesus. Nada me saca de aqui. Nada. Amém, gente? Nada me saca. Nada, porque aqui eu conheci Jesus e aqui eu vou terminar a carreira da fé. Você está de acordo com isso? Graças a Deus.